Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Até a aula passada, a gente conseguiu terminar aquela parte de bombas, né? Bombeamento, a gente viu aquela questão da curva da bomba, curva do encanamento, não sei o quê. E hoje a gente vai fazer pelo menos um exercício. Eu separei dois aqui, mas eu acho que não dá tempo de fazer os dois. Mas a gente vai fazer um exercício que é um exercício muito bacana de bombas. Eu acho que ele envolve tudo que a gente já viu até aqui. E ele é um exercício legal de fazer. Acho que é um exercício bacana. Antes de fazer esse exercício, eu queria mostrar para vocês um negocinho que a gente faz. Inclusive essa apresentação aqui e uma outra planilha que eu vou usar hoje também já estão lá no Canvas. Queria mostrar para vocês rapidamente aqui um pouquinho sobre o NPSH, que eu falei para vocês na última aula que eu ia brincar um pouquinho com esse NPSH para vocês entenderem e acabou não dando tempo. Então olha só, o NPSH, lembra, é uma tentativa nossa de não provocar cavitação na bomba, né? Então o NPSH ele vai medir quanta pressão ali que falta na sucção para eu provocar a cavitação na minha bomba. Então imagina que eu tenho um reservatório de líquido, aqui eu vou usar água como exemplo, mas pode ser qualquer líquido, e eu vou colocar nesse reservatório aqui uma tubulação, né, que vai aspirar a água daqui. Essa tubulação vai fazer uma curvinha assim, vamos fazer assim. Essa tubulação vai fazer uma curvinha assim, e ela vai entrar aqui numa bomba, né? Então a gente vai ter vou fazer a bombinha de vermelho aqui assim, e essa bomba depois ela vai jogar essa água para um outro lugar, e aqui pra gente meio que tanto faz, porque a gente vai olhar só para o NPSH. O que acontece, ó? Eu tenho uma tubulação aqui na parte da sucção, e essa tubulação eu vou dizer que ela tem uma perda de carga que eu vou chamar de JS, que é a perda de carga aqui da sucção. E eu tenho uma diferença de nível entre o nível da sucção da bomba aqui e o nível do reservatório, que eu vou chamar essa altura aqui de HS. Beleza. O que vai acontecer aqui? Aqui, do lado de fora, eu tenho a pressão atmosférica, né? E aqui eu vou ter uma pressão que eu vou chamar de PS, que é uma pressão na sucção, e eu também vou ter uma velocidade aqui, VS, que é a velocidade na sucção. E o que a gente quer, basicamente? A gente quer que a pressão na sucção ela seja maior. Na verdade não é bem a pressão na sucção, mas eu vou colocar entre aspas esse PS aqui, que a gente já vou dizer para vocês o que acontece aqui. A gente gostaria que a pressão na sucção, entre aspas, fosse maior do que a pressão de vapor da água. O que é pressão de vapor da água? Bom, a 1 atm, né, se eu tiver com essa água aqui a 1 atm, a gente sabe que ela é líquida a temperatura ambiente, né? Se eu não mudar essa temperatura e começar a baixar essa pressão, vai ter uma hora que essa água vai começar a evaporar só por causa da pressão baixa. Essa pressão na qual a água começa a evaporar é a pressão de vapor, é ela que a gente quer evitar. Só que o que acontece? Não é bem a pressão que a gente quer que seja maior do que a pressão de vapor aqui. Por quê? Porque, lembra, a minha água, ou o fluido que eu estou bombeando, ele vai entrar aqui na bomba, ele vai entrar por aqui, e ele vai mudar completamente de direção, né? Ele vai ser centrifugado aqui, ó. Ele vai para todos os lados aqui, menos
no sentido que ele está entrando, obviamente, né? Ele vai sofrer uma interrupção abrupta aqui. Então, essa pressão aqui que a gente vai ter aqui, ela não é simplesmente a pressão atmosférica, a pressão atmosférica não, a pressão estática do fluido. Essa pressão aqui que a gente quer, ela é a pressão de estagnação. O que era a pressão de estagnação? Lembra lá, você tinha um fluxo de fluido, né? Então esse fluxo tem uma velocidade e tem uma pressão estática, e aí você provoca nesse fluxo de fluido uma parada abrupta, né? Quando você provoca essa parada abrupta, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mudar de direção. Então uma parte vai subir, uma parte vai descer aqui, mas ele vai mudar de direção. Nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter a pressão de estagnação. E é essa pressão aqui que a gente quer que seja maior do que a pressão de vapor do líquido. Então, e exatamente isso daqui que acontece quando ele chega no rotor, né? Ele vai parar no centro do rotor e depois ele vai ser centrifugado. Então, eu tenho que olhar para essa pressão de estagnação aqui. Quanto que vale a pressão de estagnação? A pressão de estagnação, ela vale a pressão estática mais ρ V ao quadrado sobre 2. Eu tenho o termo de pressão estática e a gente tem um segundo termo que era o termo de pressão dinâmica. Aí a gente chega na pressão de estagnação. Beleza. Vamos agora dar uma olhada em como que a gente consegue calcular essa pressão de estagnação nesse ponto aqui, que é na sucção. Né? É que esse ponto aqui é o ponto importante para a gente, que a gente não pode atingir a pressão de vapor nesse ponto aqui. Então, para chegar nisso daí, a gente vai aplicar a equação da perda de carga entre dois pontos. Eu vou pegar um ponto na superfície aqui do nível e outro ponto vai ser o meu ponto aqui na sucção, que é o meu ponto mais importante de análise aqui. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 0 e esse ponto aqui vai ser o meu ponto S. S é da sucção aqui, né? Então, o que a gente vai ter? Lembra da formulinha lá? HLT é igual a P sobre ρ, no caso aqui P0 sobre ρ, mais V0 ao quadrado sobre 2, mais GZ0, menos PS sobre ρ, mais VS ao quadrado sobre 2, mais GZS. Tá aqui. Bom, vamos analisar. A única perda de carga que eu tenho aqui nesse caminho aqui vai ser a minha perda de carga da tubulação, que é essa JS aqui. Então, eu vou colocar ela aqui, JS. Beleza. Isso aqui vai ser igual. A pressão nesse ponto aqui é a pressão atmosférica. Então, P0 vai ser a nossa pressão atmosférica sobre ρ, mais a velocidade do nível aqui é muito baixa, a gente pode aproximar para zero, então vai ser zero aqui. E o nível aqui embaixo, a gente pode dizer que o nível aqui é zero e aqui em cima, meu ZS vai ser igual a HS. Então aqui o meu nível é zero e o meu nível é HS. Então não tem nem esse mais aqui. Vou apagar essa jabriaca aqui. Beleza. Aí o que eu tenho do outro lado? Menos pressão na sucção sobre ρ, mais velocidade na sucção ao quadrado sobre 2, mais G, meu ZS vai ser o HS. Aqui. Beleza. Agora eu vou ter que fazer algumas coisinhas, porque repara que esse termo aqui, ó, que é a pressão estática, ele está aqui, né? Ele só está dividido por ρ aqui, ó. Então eu vou precisar meio que isolar esse termo aqui e multiplicar os dois lados por ρ depois. Então vamos brincar aqui. Eu vou passar essa pressão atmosférica para lá. Então eu vou ficar com JS menos pressão atmosférica sobre ρ. Isso aqui vai ser igual a menos PS sobre ρ menos VS ao quadrado sobre 2 menos GHS.
Se eu reorganizar essa equação aqui, eu consigo escrever ela na seguinte forma. Eu vou ficar com... vamos fazer os passos aqui devagarzinho, só para não dar problema. Eu vou passar esse GHS para lá primeiro, vou trocar o sinal dos dois lados e vou multiplicar tudo por ρ. Então vamos lá. Eu vou ter ρ JS negativo mais pressão atmosférica menos vai passar para os lados, vai ficar mais, troca o sinal, vai ficar menos de novo, então menos ρ GHS. Isso daqui vai ser igual a PS mais VS ao quadrado, mais ρ VS ao quadrado sobre 2. Beleza, então descobrimos a nossa pressão de estagnação aqui, ó. A minha pressão de estagnação aqui, ela tem essa carinha desse termo aqui. Eu tenho menos ρJS, menos ρGHS, mais pressão atmosférica aqui. Essa fórmula aqui faz bastante sentido, né? Quer dizer, a pressão que eu vou ter aqui em cima, qual que ela vai ser? Ela vai ser a pressão atmosférica menos a queda de pressão ocasionada pela perda de carga da tubulação, menos a queda de pressão ocasionada pela elevação aqui no nível de altura de coluna de líquido, né? Então eu tenho isso daqui, ó. E eu quero que isso daqui necessariamente seja maior ou igual do que a minha pressão de vapor do líquido, né? Então, como que eu faço com isso daqui? Como que eu crio um número que representa isso? Eu vou passar essa pressão de vapor para o outro lado, né? Então eu vou ficar com PS mais ρ VS ao quadrado sobre 2 menos pressão de vapor. Eu tenho que subtrair essa pressão de vapor aqui do outro lado também. Então isso daqui vai ser igual a pressão atmosférica menos ρ JS menos ρ GHS menos pressão de vapor. Beleza, e esse número aqui, a gente quer que ele seja maior do que zero, né? Por quê? A pressão do líquido menos a pressão de vapor do líquido tem que ser maior do que zero, porque se for menor do que zero, o líquido está cavitando, e a gente não quer cavitação. Bom, e aí? E aí que o NPSH é quase isso daqui. Ele só não é isso daqui porque ele é definido como altura de coluna, né? Como quase tudo na hidráulica. Então a gente divide os dois lados da equação por ρg. Então eu vou ficar com PS sobre ρg mais VS ao quadrado sobre 2G menos esse termo aqui, PV sobre 2G, a gente vai chamar de HV. Vou até colocar entre parênteses aqui. HV, ele é o PV dividido por ρg. É a pressão de vapor dividido pela densidade do líquido vezes a gravidade. Isso daqui vai ser igual a pressão atmosférica sobre ρg menos JS ponto sobre ρ. Isso daqui é a mesma coisa que a perda de carga em altura de coluna, né? Que é o JS maiúsculo, menos HS, que a gente dividiu por ρg, menos HV. Beleza. Essa fórmula aqui, ó, esse termo aqui, é exatamente o NPSH. É o Net Positive Suction Head, ou seja, é a carga, né, a altura de coluna positiva, líquida, na sucção. É esse termo aqui. Tá? Então, lembrem que a gente está calculando uma pressão de estagnação, a gente está comparando essa pressão de estagnação com a pressão de vapor do líquido nesse ponto, e a gente quer que essa pressão de estagnação seja maior do que a pressão do líquido. Então, a pressão de estagnação menos a pressão do líquido tem que dar zero. E tem que dar maior do que zero, né? E se eu dividir isso daqui por ρg, eu vou obter isso daqui em metros, né? Isso daqui está em altura de coluna, que é o meu NPSH. Bom,
Dito isso do NPSH, agora que a gente já entende um pouco melhor o que significa esse NPSH, a gente consegue realizar o exercício. Então vamos lá, dar uma olhadinha nele. Eu tenho aqui, ó, uma bomba centrífuga é utilizada para bombear a água do reservatório A para o B. Ambos os reservatórios são abertos à atmosfera e o reservatório B possui uma elevação em relação ao A de 20 metros. As tubulações de sucção e descarga são tubos antigos de concreto com 15 centímetros de diâmetro e F igual a 0,02. Né? Esse F aqui é o fator de atrito lá, quer dizer, a gente não vai precisar ficar calculando Reynolds, rugosidade e tal para calcular o fator de atrito. O diagrama de Moody ele já deu o fator de atrito direto para a gente. Em um comprimento total de 390 metros. As perdas de carga localizadas devido a válvulas, conexões, sucção e descarga são representadas pelo modelo HL igual a KV ao quadrado sobre 2 com K igual a 12. Né? Então, aquela perda de carga que a gente mostra, que a gente pega pelo K, né? O K é 12. A seguir estão as tabelas que representam as curvas características dessa bomba para a rotação de 1500 RPM. Então, a bomba ela foi testada a uma rotação de 1500 RPM e aí, fazendo manobras aí nos registros, você consegue variar a vazão e medir tanto a altura manométrica que ela gera, quanto o rendimento dessa bomba aqui. Então, é isso que está aqui. Isso aqui são aquelas curvas características que a gente viu nas outras aulas. Use G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, densidade da água igual a 999 kg por metro cúbico e a pressão de vapor da água, a 1 atm, vai ser PV igual a 2,34 kPa absoluto, tá? Não é manômetro. Aí a letra A, ela pede já para a gente determinar a vazão desse circuito nessas condições e o seu consumo de potência. Aí, esse exercício aqui é muito legal, né? Isso aqui é uma coisa muito bacana de fazer. Então, eu vou deixar aqui no cantinho. No outro cantinho eu vou colocar o nosso Jamboard. Olha que pronúncia brava. Aqui. Vamos criar um Jamboard aqui. E vamos fazer. Deixar no zoom 200, que a letra sai mais bonita. E aí a gente vai fazer o exercício. Então vamos lá. Aqui a gente vai colocar aqui, sei lá, 9 de 6 de 2021. Exercício 1. Beleza. Letra A. Então tá aqui. Eu preciso determinar a vazão desse circuito e as condições, e nessas condições, e o seu consumo de potência. Para determinar a vazão do circuito, a gente vai ter que fazer um procedimento que, como o F já é dado aqui, ele não vai ser igual àquele procedimento interativo, tá? Aqui vai ser um pouquinho mais simples de fazer, né? A gente basicamente vai ter que pensar sobre essas curvas aqui, né, e cruzar basicamente a curva de altura manométrica gerada pela bomba com a curva de perda de carga em altura manométrica da tubulação. É isso que a gente vai ter que fazer. Então, para isso, eu vou precisar primeiro olhar para a tubulação, para a perda de carga da tubulação, né? Então, a perda de carga da tubulação, aqui, ó, perda de carga da tubulação. A perda de carga da tubulação ela é composta por duas parcelas. Eu tenho uma parcela que é devido ao tubo como um todo, né, de 390 metros e tudo mais, e eu tenho uma segunda parcela que é representada pelas perdas de carga pontuais aqui, né, as perdas de cargas localizadas, né? Então, do tubo, então vamos colocar assim, ó, o HL total, ele vai ser o HL do tubo mais o HL local, vamos colocar assim, de localizado, só para a variável não ficar com um nome muito grande. O HL do tubo, lembra, isso aqui é lá de fenômenos de transporte, ele é dado por fator de atrito
L sobre D, que multiplica V ao quadrado sobre 2. É isso aqui, né? Eu não tenho a velocidade, porque eu não tenho a vazão, porque eu preciso descobrir a vazão. Então, esse HL do tubo ele vai ficar em função da velocidade mesmo, tá? O nosso fator de atrito é dado, é de 0,02, beleza. O comprimento da tubulação é dado também, é de 390 metros. O diâmetro da tubulação é de 15 centímetros, ou 0,15 metros. Tem que sempre lembrar de colocar tudo na mesma unidade aqui. E aí a gente tem o V ao quadrado sobre 2 aqui, né? A velocidade eu não tenho. Então o que vai acontecer? Eu vou ficar com o meu HL do tubo igual a um coeficiente que multiplica V ao quadrado. Eu vou calcular esse coeficiente. Esse coeficiente é 0,02 vezes 390 dividido por 0,15 vezes 2, né, que é 0,3. Isso aqui vai me dar 26 V ao quadrado. Então essa é a perda de carga do tubo. Depois a gente tem que dar uma olhada na perda de carga da tubulação. Da tubulação não, desculpe. Da perda de carga localizada. A perda de carga localizada, né, nosso HL local, ele é dado por kV ao quadrado sobre 2 com k igual a 12. Então isso daqui é igual a 12 V ao quadrado sobre 2. Se eu cortar 12 com 2 aqui, isso daqui é 6 V ao quadrado. Beleza. Então, a minha perda de carga total da tubulação, ela vai ser o quê? Ela vai ser o HLT é igual a, que a gente já escreveu aqui em cima, ó, perda de carga do tubo mais a localizada. A do tubo é 26 V ao quadrado, a localizada é 6 V ao quadrado. Então, isso daqui deu pra gente 32 V ao quadrado. Essa é a nossa perda de carga. Né? Essa daqui é a curva do tubo. Ela sobe, ela é uma parábola ascendente. Né? Bom, e aí? E aí que essa daqui é a curva da tubulação. Eu preciso ainda dar uma olhada na curva da bomba, né? Para poder determinar a vazão. E aí o que acontece? Até antes de fazer isso, vamos dar uma pensada aqui. Ó. Eu tenho dois reservatórios, certo? Eu tenho o reservatório A e eu tenho o reservatório B. Aqui, ó. Eu vou ter uma bomba em algum lugar aqui, né? Então eu vou ter uma tubulação, não quero fazer update disso agora. Eu vou ter uma tubulação aqui que vai até a bomba e eu vou ter uma outra tubulação que sai da bomba e vai até o meu reservatório B. Então o que a gente tem aqui? Eu tenho um nível de água em A, um nível de água em B e a diferença de altura entre esses níveis aqui, né? Então, vamos dizer assim, daqui até aqui, ele dá lá, que é de 20 metros. Então tem um tracejadinho aqui assim. E essa diferença de altura entre os níveis aqui do reservatório A para o B é de 20 metros. Aqui no reservatório A eu tenho pressão atmosférica, no reservatório B também. E as velocidades do fluido nos reservatórios A e B são zero, né? Porque ele sai de um reservatório que está parado e vai para outro reservatório que está parado também. Então, velocidades igual a zero aqui. Aí eu posso aplicar aqui a equação da perda de carga, né? Para aplicar a equação da perda de carga, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar aplicar lá o HLT, que é a perda de carga total da tubulação, menos o ΔH da bomba, e a gente vai ter que explorar esse ΔH da bomba aqui já. E isso daqui vai ser igual ao quê? Isso daqui vai ser igual a pressão em A
sobre ρ, mais a velocidade em A ao quadrado sobre 2, mais GZA, menos a pressão em B sobre ρ, mais a velocidade em B ao quadrado sobre 2, mais GZP. Beleza. Aí o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó. O meu ΔHLT a gente já calculou, isso aqui é 32V ao quadrado. Opa. Velocidade aqui na tubulação ao quadrado. O meu ΔHB ainda não sei quanto vale. Aí eu vou ter o quê? Vou usar o vermelhinho aqui agora. A pressão em A é a pressão atmosférica, a pressão em B é a pressão atmosférica também. Então essas pressões aqui vão se cancelar. A velocidade em A é zero, a velocidade em B é zero. Eu vou ficar com ZA, aliás, desse lado aqui G, ZA menos ZB, né? Se eu fizer a diferença ZB menos ZA aqui, eu vou ter 20 metros. Então, ZA menos ZB vai ser menos 20 metros, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu escolhi uma coisa errada aqui. Esse nível aqui, ó, é o ZB. E esse nível aqui, embaixo, é o ZA. A gente sabe que ZB menos ZA é 20 metros. Aqui a gente vai ficar com ZA menos ZB, então é menos 20, né? Então eu vou ter menos 20 G. Beleza. Esse ΔH aqui, ele é o ganho de carga que a bomba proporciona, né? Que é a altura manométrica fornecida pela bomba. Só que aqui ele está em notação de energia ainda, né? Eu não quero isso daqui em notação de energia, eu quero isso aqui em notação de coluna d'água, né? Que é essa notação aqui. Como que eu faço para passar isso daqui para a notação de coluna? Eu divido os dois lados pela gravidade. E olha só, já tem uma gravidade aqui. Então eu vou ter 32V ao quadrado sobre G menos esse ΔHB aqui, quando eu dividir por G, ele vai virar o Hzão B, que é o H da bomba, que está aqui, a altura manométrica fornecida pela bomba. Isso daqui vai ser igual a menos 20. Beleza. Se eu der uma ajeitadinha nessa equação aqui, eu vou passar o HB para um lado, menos 20 para o outro, e eu vou ficar com HB igual a 32V ao quadrado sobre G mais 20. Beleza. E aí você me pergunta, professor, o que você vai fazer com isso daqui? Calma que eu já respondo para você. Antes disso, a gente vai só passar um tracinho aqui, bem bonitinho assim. Aí a gente já continua. Aqui, ó. Eu tenho que lembrar que lá na minha curva característica da bomba, eu vou ter duas coisas, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui no eixo Y, eu vou ter H, e no eixo X, eu vou ter a vazão. Certo? Aí eu vou ter duas curvas. Eu vou ter a curva de altura manométrica da bomba, que vai ter mais ou menos essa cara aqui assim. Então essa da curva aqui vai ser o H da bomba. E eu vou ter uma outra curva, que é a minha curva da tubulação, que vai ter mais ou menos essa cara aqui. Na verdade, no nosso caso, ela sai de zero aqui. E ela vai ter uma cara, uma parabolinha assim. Aonde essas curvas se cruzarem, aqui, ó, quer dizer que a potência fornecida pela bomba, ou a altura manométrica fornecida pela bomba, está sendo consumida pelas cargas aqui. Então, esse ponto aqui, ó, ver se eu consigo, eu não vou conseguir jamais traçar um tracejado bonito, né? Mas eu sei que esta carga aqui, ela vai ser, pronto, vamos fazer de conta que é um tracejado bonito aqui.
essa posição aqui, essa vazão aqui vai ser a minha vazão de operação, que é o que a gente quer achar, né? E a gente está quase lá. Por que a gente está quase lá? Porque se eu olhar para a equação que eu estava trabalhando aqui, ó, vou para cá, eu tenho de um lado a vazão da bomba, certo? E de outro lado eu tenho o que vai ser a curva da minha tubulação aqui, né? A curva característica da minha tubulação. Eu falei vazão, desculpa. Eu tenho aqui a altura manométrica da bomba e a altura manométrica característica da minha tubulação. Eu quero que essas duas sejam iguais. Bom, beleza. Essa daqui da bomba, eu já tenho ela em função da vazão, olha só. Eu tenho todos os pontos aqui relacionados com pontos de vazão. Essa daqui da tubulação, eu ainda não tenho em relação à vazão, eu tenho ela em relação à velocidade. Mas eu posso trabalhar com isso daqui, ó. A minha vazão, ela é a velocidade que multiplica a área, né? Então eu posso trocar a velocidade por vazão dividido por área. E aí essa equação aqui que a gente está trabalhando, ela vai ficar com essa cara aqui, quer ver? Vamos subir para cá. Eu vou ficar com HB é igual a 32 sobre G, que multiplica a velocidade ao quadrado, que é Q ao quadrado por A ao quadrado, mais 20. Beleza. Agora, esta curva aqui, ó, é a curva da tubulação em função da vazão. Então, essa daqui é a curva da tubulação. Né? Que inclusive tá aqui, ó. E essa daqui é a curva da bomba. Então isso daqui é essa curva aqui. Beleza. Agora eu cheguei num problema agora que é matemático, eu preciso resolver, né? Quer dizer, eu preciso encontrar a vazão tal que iguale essas duas coisas aqui, ó. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Da tabela aqui eu não tenho muita alternativa que não seja interpolar as coisas, né? Eu vou ter que interpolar aqui para poder achar uma vazão onde a gente tenha algo que a gente consiga trabalhar aqui, onde a gente tem esse cruzamento dessas duas curvas aqui, se é que ele vai ocorrer, mas a gente está fazendo porque a gente acredita que ele vai ocorrer. Beleza. Como que eu faço isso? Eu vou trabalhar desse lado aqui primeiro, ó. Então eu sei que o nosso HB, aqui eu vou deixar como está, e desse lado aqui, eu vou calcular todo esse coeficiente que multiplica o Q ao quadrado aqui, ó. Então, a nossa área, só lembrando, ela é π diâmetro ao quadrado sobre 4. O diâmetro fornecido aqui para a tubulação é de 15 centímetros. Então, vamos calcular a área aqui, ó. π vezes 0,15 ao quadrado, dividido por 4. Isso daqui é aproximadamente 0,01767 metros quadrados, né? Então, vamos guardar isso aqui numa variável aqui na calculadora. E aí eu vou fazer 32 dividido por G ao quadrado. Então, 32 dividido por 9,81, que multiplica A ao quadrado. Como A é bem pequenininho, esse número vai dar bem grandão, né? Esse número aqui que multiplica o Q ao quadrado deu aproximadamente 10.445,667 Q ao quadrado mais 20. Beleza. Aí a gente precisa primeiro substituir uns valores aqui, ó, nessa expressão aqui, para a gente saber entre quais pontos a gente está aqui da minha curva, né? Então tem uns valores que é fácil de substituir. Por exemplo, se eu substituir vazão igual a 0, é para eu ter altura manométrica igual a 20, e aqui na bomba está 90. Se eu substituir 0,1, eu vou ter
0,1 ao quadrado aqui vai dar 100, então isso daqui vai dar 104,45 mais 20, 124,45. Aqui eu estou em 44. Então aqui já cruzou faz tempo, né? E aqui está longe de cruzar. Então está aqui pelo meio. A gente sabe que está aqui pelo meio, né? Vamos dar uma olhada. Se eu substituir 0,02, se eu só guardar essa aqui na minha variável aqui, se eu substituir 0,02, eu vou ter isso aqui vezes 0,02 ao quadrado mais 20. 0,02 deu para mim um H de 24,18 aqui. Aqui a gente está em 93, então não chegou ainda. 0,04 vai dar um H de 36,71, aqui a gente está em 87. 0,06 vai dar um H de 57,6, aqui a gente está em 77,5. E 0,08 vai dar um H de 86,85 e aqui está em 62, então passou. Então a gente sabe que o cruzamento está aqui entre 0,06 e 0,08, né? Como isso daqui é uma interpolação, o que vai acontecer? Se eu olhar aqui no gráfico, aqui eu vou ter um ponto aqui onde a minha vazão é 0,06, né? Aqui minha vazão vai ser de 0,06 metros cúbicos por segundo. Aqui eu vou ter uma vazão de 0,08 metro cúbico por segundo. E aqui, entre esses dois pontos, como a gente está interpolando, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reta, né? Então, vamos pegar uma retinha aqui, vou desenhar a linha amarela. Ver se eu consigo fazer ela passar pelos dois pontos aqui. A gente vai ter algo assim, ó, né? E a equação da reta a gente conhece, né? É o famoso y é igual a x mais b, ou no nosso caso aqui, h é igual a a que multiplica q mais b. Bom, se eu substituir alguma coisa aqui, esse b era minúsculo. Se eu substituir alguma coisa assim nessa equação aqui, ó, na verdade nessa equação daqui de baixo, eu vou conseguir resolver, porque eu vou ficar com ela inteira dependendo de q, e o maior q que eu tenho aqui é o quadrado, então eu vou com fórmula de Bhaskara eu resolvo isso aqui. Eu só preciso descobrir o a e o b, né? E aqui é fácil, aqui só você pegar os dois pontos, né? Para q igual a 0,06 e 0,08, a gente tem os h's que estão aqui, e calcular esses coeficientes a e b, substituir duas vezes e calcular o sisteminha. Para facilitar a vida de vocês, meus queridos alunos, o que eu fiz? Eu peguei aquela tabelinha de interpolação que a gente já tem e eu melhorei ela. Então você agora consegue colocar dois pontos naquela tabelinha de interpolação e além de você dar um terceiro valor e ele fazer a interpolação ou extrapolação para você, a gente ainda consegue calcular os coeficientes de uma reta, né? Se você der dois pontos x e y, ele calcula para você. Então, no nosso caso aqui, para um ponto, eu tenho o x, quer ver? O x vai ser a minha vazão. Então, o x igual a 0,06 e o y igual a 77,5. Então, aqui, ó, 0,06 e o y igual a 77,5. E para o outro ponto, eu tenho o x igual a 0,08. Podia ter feito assim, né, professor? Aqui, 0,08. E o y igual a 62,5. Olha só, temos os nossos coeficientes. Eu tenho o a igual a menos 750 e o b igual a 122,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora e eu sei que para esta região que nós estamos calculando aqui, porque a gente já fez uns testes, a gente sabe que o HB ele vale uma retinha em função de Q, cujo coeficiente A é 750, então eu tenho menos 750 Q, e o coeficiente B vale 122,5, mais 122,5. E esses caras aqui são iguais. Ó, então a gente iguala isso daqui, e eu vou ter menos 750 Q
mais 122,5 igual a 10.445,667, que é o quadrado, mais 20. Ajeitando esse troço todo aqui, a gente vai cair numa equação que tem a cara 10.445,667, que é o quadrado, mais 750, que menos, aqui eu tenho mais 20, menos 122,5, então menos 102,5, isso aqui é igual a zero. E eu preciso resolver o que para isso aqui? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, vamos fazer o nosso delta primeiro, que é o b quadrado menos 4ac. Aliás, eu já vou resolver a raiz de delta, porque eu sei que o delta aqui vai dar grandão. Então, ó, eu vou ter 750 ao quadrado, menos 4, vezes 1445,667, vezes menos 102,5. E vou tirar a raiz disso aqui. E a raiz do delta deu 2.201,187 aproximadamente. Aí a gente vai fazer as raízes, né? E logicamente eu vou obter duas raízes aqui, né? Então eu vou obter Q igual, vamos fazer menos B mais raiz de delta por 2A, então menos 750, errei aqui, menos 750 mais raiz de delta, que não me lembro nem que eu salvei agora, estou vendo bem, menos 750 mais raiz de delta dividido por 2 vezes A. Isso aqui, a primeira raiz, deu 0,06946 metros cúbicos por segundo. E a outra raiz aqui, ela vai me dar, então eu tenho menos B, então menos 750, menos a raiz de delta, vai dar um número bem negativo, né? Dividido por 2A. Isso aqui vai me dar menos 0,14, E aí a gente já sabe, né? Eu tenho duas raízes aqui, uma é uma vazão negativa, que não é o que nós queremos. Então, essa raiz aqui não se aplica. E aqui a gente vai usar essa daqui. Aí você pode me perguntar, professor, mas e se desse outra vazão positiva? E aí? Bom, se desse outra vazão positiva, que eu acredito que possa dar, provavelmente uma delas vai estar dentro dessa faixa aqui, que a gente está calculando, e a outra vai estar fora. Obviamente, a gente quer que esteja dentro dessa faixa, de 0,06 a 0,08, né? Então, a gente vai pegar a que está dentro da faixa. Não acredito que seja capaz de dar duas dentro da faixa, tá? E acho que já é um pouquinho demais. Bom, então aqui calculamos a vazão, né? Isso era uma coisa que ele pedia no item A. A outra coisa é o consumo de potência. Para calcular o consumo de potência, a gente vai ter que dar uma olhada na eficiência da bomba, que está aqui embaixo, né? Eu tenho uma curva de eficiência, agora a gente já sabe, né, que a gente está aqui, né? Sabendo onde é que a gente está, fica muito mais fácil a gente calcular essa eficiência. Então, o que eu tenho aqui, ó? Agora a gente vai usar aquela planilhinha de interpolação de novo. Então vamos lá. Deixar ela pequenininha aqui assim. E agora a parte dos coeficientes aqui a gente não vai precisar, né? Então a gente tem os dois pontos, né? Em x006 e 008. No primeiro ponto, o rendimento é de 85%. No segundo ponto, o rendimento é de 79%. Beleza? E a gente quer
o ponto onde o X aqui vale 0,06946. Isso daqui dá para nós um rendimento de 82,162%. Então a gente já sabe que o nosso rendimento é de 82,162%. Beleza. E agora, o que eu faço com isso? Agora eu preciso calcular a potência da bomba, né? E como que eu calculo essa potência da bomba? A potência da bomba, lembra, ela é dada por pressão vezes vazão, né? Dividido pelo rendimento. Então, a potência que eu injeto na bomba, né? Ela é pressão vezes vazão dividido pelo rendimento. A pressão, para eu calcular a pressão da bomba, eu vou ter que dar uma olhada no ΔH da bomba, né? Que é esse H que ela gerou aqui, ó, né? Então, o H da bomba, que a gente foi, mas não calculou, a gente calculou só a vazão, o nosso H da bomba para essa operação aqui, quanto que ele vale? Agora eu vou ter que interpolar de novo, né? Entre 0,06 e 0,08, a vazão que a gente quer já é essa daqui, e aí eu vou ter que entrar aqui com os Hs, né? Então, no primeiro ponto eu tinha 77,5 de H, e no segundo ponto eu tenho 62,5. Então, olha aqui, ó. Meu H deu 70,4 metros. Esse daqui é o H da bomba, né? 70,4 metros. Aqui, esse é o H da bomba. Se eu multiplicar esse H da bomba pela densidade do fluido vezes a gravidade, eu vou conseguir calcular a energia. Aliás, a energia não, eu vou conseguir calcular a pressão, o ΔP da bomba, né? Então, vamos passar mais um tracinho aqui. Aqui. Agora sim. O meu ΔP da bomba, ele vai ser o ρ que multiplica G, que multiplica o H da bomba, certo? E a minha vazão, ela vai ser, a vazão já é dada, na verdade, né? A vazão a gente já tem. Então, o ρGH aqui vai me dar 999 kg por metro cúbico, que é dado lá no enunciado, aqui, que multiplica 9,81, que é a gravidade, que multiplica o H da bomba que a gente acabou de calcular e deu 70,4. Isso aqui vai me dar 999, 9,81, 70,4. Opa. Isso aqui deu aproximadamente 689, 933 Pascal. Tem uns quebradinhos aqui, mas eu não vou colocar. Esse é o ΔP da bomba. A minha vazão da bomba é igual a 0,06946 metro cúbico por segundo. A potência da bomba, ela vai ser o ΔP da bomba, que multiplica a vazão dividido pelo rendimento. Isso daqui é a potência que a gente vai ter que injetar na bomba para fazer ela funcionar. Então eu vou ter esse 689.933 vezes 0,06946 e eu vou dividir isso daqui pelo rendimento da bomba que a gente calculou, que é de aqui 82,162%, né? Então 0,82162. Isso aqui nos deu a quantia de 58.327,17 watts, que é a mesma coisa que aproximadamente 58,33 quilowatts. Tá? Então esse aqui era o item A. Dá um trabalhinho fazer, mas é um exercício bem legal. Oh, droga. Aqui.
Então, beleza. Fizemos o item A, que eu acho que era o item mais difícil. O item B fala assim, ó, determine o NPSH dessa tubulação, sabendo que a tubulação de sucção possui elevação de 5 metros e comprimento de 30 metros. Né? Então, a gente vai calcular o NPSH dessa bomba agora. Vamos ver como que vai dar esse NPSH aqui. Então, a gente tem lá o reservatório A. Vou fazer ele aqui assim. Nível do reservatório. Aí eu tenho a tubulação, que vai sair daqui e vai para a bomba. Sei lá que caminho que ela faz. A bomba vamos deixar de vermelhinho. Aqui assim. E aí daqui para frente, sei lá o que tem. Essa tubulação aqui, ele fala, ela possui elevação de 5 metros. Então, do nível da água aqui até aqui, a gente tem 5 metros. Então, aqui é tracejadinho aqui. E o comprimento dessa tubulação é de 30 metros. Então, a gente tem, por um acaso aqui, comprimento de 30 metros. O F é dado aqui em cima, né? Então, a gente consegue fazer umas continhas diretas aqui já. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai precisar lembrar daquela formulinha que a gente calculou para o NPSH lá, né? Então, lembra que o NPSH ele era algo parecido com a pressão estática, a pressão de estagnação dividido por ρg, né? Então a gente tinha pressão de sucção sobre ρg mais velocidade da sucção ao quadrado sobre 2g menos o HV. O HV, ele era o quê? Ele era a pressão de vapor da água dividido por ρg. Tá aqui. Então, a gente precisa calcular isso daqui. Para calcular isso daqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar a equação lá da perda de carga, tudo de novo, e a gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente já fez aqui, ó. Né? E a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, ó, onde eu tenho pressão atmosférica sobre ρg menos JS sobre ρ menos HS menos HV, né? Então, eu vou copiar essa fórmula para lá, para a gente brincar aqui, ó. Isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Deixa eu... aqui. Isso aqui vai ser. Então, pressão atmosférica sobre ρg menos JS sobre ρ menos HS menos HV. Beleza. E agora a gente vai ter que brincar com isso daqui. Por quê? Porque se eu não aplicar essa equação dessa forma, eu vou ter que aplicar a equação da perda de carga para calcular esse termo e eu vou chegar aqui, né? Então, como a gente já fez isso no começo da aula, eu não preciso perder esse tempo. Bom, vamos começar do começo. A pressão atmosférica não está dada aqui no enunciado, então eu vou usar a pressão atmosférica como um ATM, né? A pressão atmosférica ela vai ser igual a 101.325 Pascal. Pronto. Isso aqui é a mesma coisa que um ATM. Beleza. Quando a gente não tem a pressão atmosférica, a gente estima ela. Então esse termo aqui está ok. Esse JS aqui eu vou ter que calcular. Esse HS aqui é a altura de elevação que é dado, né? Então o HS aqui é 5 metros. O HV, ele é
a pressão de vapor dividido por ρg. A pressão de vapor é de 2,34 Pascal ou 2.340 Pascal absoluto, né? Se eu dividir 2.340 por ρg, ρ é 999 kg por metro cúbico, dado no enunciado, e G é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, esse HV, ele vai dar 0,239 metros, mais ou menos. Beleza. Então já tenho o HS, já tenho o HV, já tenho a pressão atmosférica, falta só o JS. O JS, ele é dado por F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Né? O F é dado, 0,02. O comprimento da tubulação aqui, inicial, é de 30 metros. Então, 30 dividido por 0,15, que multiplica V ao quadrado sobre 2. Só que agora a gente tem essa velocidade aqui, né? Porque a gente sabe a vazão e a velocidade, ela é a vazão dividida pela área. Então, se eu calcular aqui, eu tenho a vazão, que é 0,06946, dividida pela área, que é π vezes 0,15 ao quadrado, dividido por 4. Então, essa velocidade aqui deu 3,93 metros por segundo. Beleza? Tá aqui. Né? E aí eu consigo calcular esse termo todo aqui. Então, eu vou ter 0,02 vezes 30 vezes a velocidade ao quadrado dividido por 0,15 vezes 2. E isso daqui me dá um JS de aproximadamente 30,9 joules por quilograma, que é a unidade de perda de carga, lembra? Energia por unidade de massa, joules por quilograma. Então, beleza. Agora a gente já tem JS, ρg, pressão atmosférica, HS e HV. A gente já consegue calcular o NPSH. Então, o NPSH, aqui nesse caso, por que eu fiz o H minúsculo? É praticamente um psicopata, né? O NPSH, ele será aqui, pressão atmosférica sobre ρg, então eu vou ter 101.325 dividido por 999 vezes 9,81 menos JS dividido por ρ, então eu vou ter 30,9 dividido por 999 menos o HS, que é de 5 metros, menos o HV, que é de 0,239. Isso aqui vai me dar um NPSH de 5,069 metros. Então, eu tenho um NPSH de 5,07 metros aproximadamente aqui. Isso é bom? Isso é ótimo. Isso quer dizer que para esse fluido aqui, ó, eu não tenho... Para esse fluxo, inclusive, né, para essa bomba, a gente não está assumindo que existe uma pressão interna na bomba menor do que a pressão na sucção. Quando isso acontece, o meu NPSH só tem que ser maior do que 0, para não haver cavitação. Aqui eu tenho 5 metros de coluna d'água de NPSH, quer dizer, essa pressão negativa que eu tenho na sucção, ela ainda poderia ser aumentada em 5 metros de coluna d'água, que eu não teria cavitação. 5 metros de coluna d'água é uma pressãozinha já bacana, né? Se a gente calcular isso daqui, ó, 5,069 vezes a densidade da água vezes a aceleração da gravidade,
Nós estamos falando aí de mais ou menos 50 kPa, né? Então você tem 50 kPa de vácuo que você pode aplicar a mais antes de você ter uma cavitação. Beleza. Que mais? Temos o item C aqui agora. No item C, eu vou, dado o adiantado da hora aqui, eu vou mais explicar como é que faz do que de fato dizer, do que de fato fazer, porque senão vai demorar muito aqui. Mas ó, no item C fala assim: determine a maior elevação que a bomba poderia ter antes de haver cavitação no fluido, né? Então, a maior elevação antes de haver cavitação, o que vai acontecer? Eu vou ter um NPSH igual a zero, né? Então eu vou até fazer, é que vai aumentar uma página aqui, não tem problema. Vamos fazer rapidinho, ó. De plano. Para o item C, a gente sabe que a cavitação, neste caso, ocorre quando NPSH igual a zero. Por que eu estou falando neste caso? Porque se você observar o próximo exercício, que eu separei, mas não fiz, porque não vai dar tempo, tem uma parte aqui que diz assim, o seguinte, ó: assuma que a cavitação ocorrerá se o NPSH for menor do que 1,4 metro. Né? Tem, em alguns casos, o NPSH ele é levantado experimentalmente, porque você pode ter uma pressão lá dentro da bomba que é mais baixa ainda do que a pressão na admissão, né? Na sucção. E aí você, se você tomar como base a pressão da sucção, se você tiver um NPSH de 1,4 metros, você já está tendo cavitação. Então, quando esse NPSH for diferente de zero, para obter a cavitação, já vai estar explícito no seu exercício. Esse NPSH aqui, diferente de zero, normalmente ele é chamado de NPSHR, tá? Mas eu não vamos chamar disso aqui por enquanto, só para não confundir. Então, lá na equaçãozinha, o que eu vou ter? Eu vou ter que, se eu olhar o que a gente fez anteriormente, olha só, eu tinha essa formulinha aqui, ó, pressão atmosférica sobre ρg, não vai mudar, menos JS sobre ρ, não vai mudar também o JS sobre ρ, né, porque a gente já calculou o JS aqui tudo bonitinho, menos HS, que é a altura da sucção, e esse HS aqui agora vai mudar, porque a gente quer saber a altura máxima antes de ter a cavitação, e o HV, que é a altura referente à pressão de vapor da água, que é de 0,239 metros. Então, a única coisa que vai mudar aqui é que o HS agora é variável e o NPSH é zero. Se a gente fizer lá, o que eu vou ter? Eu vou ter, lembra, NPSH igual a pressão atmosférica sobre ρg menos JS sobre G menos HS menos HV. O HS agora que eu quero achar, o NPSH será zero, né? Então esse cara aqui de cara é zero. E aí o que a gente tem? A gente tem zero igual a pressão atmosférica sobre ρg, que era 101.325 dividido por 999 vezes 9,81. Isso aqui vai dar 10,339 aproximadamente, menos JS sobre G, nosso JS era 30,9 dividido por 9,81. Opa! 9,81. Isso aqui vai dar 3,15 aproximadamente, menos o HS, que é o que eu quero calcular, menos o HV, que é 0,239. Então eu vou passar o HS para o outro lado, aí fica mais fácil, né? Eu vou ficar com o HS, que é o que eu quero calcular, igual a 10,339 menos 3,15 menos 0,239. Então, meu HS será igual a, vamos lá,
10,369 menos 3,15 menos 2,30. Opa! 0,239. Isso aqui vai me dar aproximadamente 6,95 metros. Então olha só que interessante, eu consigo bombear essa água para o reservatório B, mas essa bomba tem que estar a menos de 7 metros de elevação do primeiro reservatório. Se eu tiver a mais do que 6,95 metros de nível do primeiro reservatório, eu vou ter cavitação na bomba, né? Apesar disso, eu consigo mandar essa água a 20 metros de altura lá sem problema nenhum. Então, quer dizer, você vê que devido a esse fato aqui da gente ter essa questão da cavitação, a sua bomba, quando você está bombeando líquido, ela tem que estar muito mais próxima do reservatório de sucção do que do reservatório de descarga. Senão você vai ter cavitação, né? Isso aqui é uma consequência direta e é algo que a gente não para pensar, mas se você parar para pensar nas aplicações, por exemplo, quem tem poço caipira em casa, e poço artesiano também, a bomba ela fica lá embaixo, né? Ela fica perto, no poço caipira ela fica submersa lá na água, né? No poço artesiano eu não sei como é que funciona, mas no poço caipira ela fica submersa lá na água, porque se a bomba ficasse para cima, se a bomba ficasse na superfície, por exemplo, seria muito mais fácil para você fazer a manutenção dessa bomba, com certeza. Mas por outro lado, você teria cavitação, você ia acabar com a sua bomba, se é que você ia conseguir alguma hora bombear essa água para cima, né? Então você precisa deixar a bomba lá pertinho da água. Belezinha, pessoal? O item D aqui, basicamente foi legal a gente chegar até o C, porque o item D é o seguinte, ele fala o seguinte: para melhorar o fluxo de água, o engenheiro propõe substituir a tubulação por uma de aço de mesmas dimensões e fator de atrito de 0,01. Recalcule os itens A, B e C para essa nova situação. Então, o que você vai ter que fazer? Meio que o exercício de novo, só que para um fator de atrito diferente. E aí dá para você brincar. Esse exercício 2 aqui, ó, também sugiro que vocês façam. Ele é um exercício bem tranquilo e ele é legal porque você não mexe com água, né? Você tem aqui um reservatório de sucção que contém querosene. Esse gama aqui é o peso específico, né? É a densidade que multiplica a gravidade, é o ρg, 7,96 kN por metro cúbico. Pressão de vapor aqui do querosene é de 18 kPa absoluto. E esse reservatório está ao nível H igual a 6 metros. Então esse H aqui é 6 metros. A bomba deve bombear o fluido à razão de 0,06 metros cúbicos por segundo. E desprezando as perdas de carga concentradas, que seriam válvulas, flanges, essas coisas assim, só vou ter a perda de carga do tubo mesmo, determine o NPSH disponível nessa situação. Qual é a maior vazão que pode ser obtida sem que haja cavitação? Então você determina o NPSH primeiro, depois você consegue, fazendo o NPSH não igual a zero, porque aqui ele fala, ó, assuma que a cavitação ocorrerá se o NPS for menor do que 1,4. Então, em vez de 0 aqui vai entrar 1,4. Você resolve para saber a altura que vai obter a cavitação. E depois ele fala, o comprimento da tubulação de sucção é de 20 metros, para você poder calcular a perda de carga. Diâmetro é de 100 milímetros e o fator de atrito é de 0,01. Utilize G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. E se precisar da pressão atmosférica, 101.325 Pascal. Belezinha, pessoal?